Olá, está começando mais uma edição do GeoCast, o podcast da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Este programa só é possível por meio do edital de fomento do Conselho Regional das Engenharias, Agronomia e Geociências do Paraná. Eu sou a Lisandra, jornalista, e hoje eu vou tentar conduzir uma conversa sobre a revisão do plano diretor aqui de Maringá. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas é a nossa convidada, a diretora-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, o IPLAN, que é a Bruna Barroca. Bruna, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, é uma satisfação estar aqui com vocês, mais uma vez falando sobre planejamento urbano, né, a continuação da revisão da lei do plano diretor. Eu espero que a gente possa contribuir um pouquinho e trazer algumas novidades do que está acontecendo aqui em Maringá. Com certeza, a Bruna vai contribuir muito, e para me ajudar então a conduzir essa conversa, eu estou aqui com o presidente da Progel e vice-presidente da AGB Maringá, Bruno Rigon, também mais uma vez com a gente. Obrigada, Bruno. Não, é um prazer participar, né, do GeoCast, falando de planejamento urbano. Então é uma enorme satisfação de poder discutir sobre esse tema tão importante. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar, né? Principalmente porque algumas edições passadas aí do GeoCast a gente já conversou sobre o plano diretor, né? A importância das audiências, das conferências públicas, que é onde a gente pensa, né, a cidade para um plano macro aí da nossa Maringá, né? E a gente está passando então por um momento de revisão, né, Bruno? Então nesse um ano, né, que a gente, desde que a gente conversou lá do finalzinho, né, do plano diretor, o que aconteceu, né? Por que dessa revisão das leis complementares? Certo, vou voltar um pouquinho, então, entender o que é o plano diretor. O plano diretor é uma lei municipal que tem vigência de 10 anos, é uma lei obrigatória pelo Estatuto da Cidade, então o Estatuto da Cidade é uma lei federal, e Maringá precisa fazer a revisão a cada 10 anos. Então a gente teve pandemias, teve várias nuances, né, nesse decorrer de tempo, e a gente começou a fazer essa revisão e finalizamos o ano passado. Em novembro foi encaminhada à Câmara Municipal a proposta, na verdade, o projeto de minuta de lei pelo Executivo. Aí houve as audiências, conferências, todo aquele histórico, né, que a gente pôde trazer aqui para vocês, e a lei foi sancionada, na verdade foi aprovada pelos vereadores e entrou em vigência em fevereiro desse ano. Então, paralelo a isso, nós temos as leis complementares, que são leis que trazem algumas regras e regimentos específicos para a região no território. Então, a gente tem o sistema viário, uso e ocupação do solo, parcelamento, a gente tem o Código de Obras. Então, são todas as leis que dão apoio, dão suporte e complementam o plano diretor. E, nesse momento, estamos fazendo a revisão do Bloco 2, a revisão da lei do perímetro urbano também já foi encaminhada à Câmara. Ela tem total ligação com o macrozoneamento. E agora a lei de uso e ocupação do solo e sistema viário é o Bloco 2 que nós estamos agora em revisão. E fizemos, né, a reunião ontem com a população para ouvir, para ter contribuições, e a gente conseguir identificar o território, entender o território e trazer as características que nós entendemos, não só hoje, como historicamente, né? Então, às vezes eu tenho um território que historicamente era passível de se verticalizar e ele se mostrou 100% industrial, sem nenhum apreço à verticalização. Então, nós entendemos que agora a gente precisa fortalecer as indústrias que estão lá e não causar um conflito que seria a multifamiliaridade com o uso industrial. Isso acaba causando um desconforto, depois restringindo algumas atividades. Então, é nesse momento que a gente faz essa visão geral de Maringá, entendendo os pontos primordiais a serem qualificados ou, na verdade, revistos ou até mesmo mudados para que Maringá tenha aí, 10 anos depois, a qualidade que nós vemos hoje. Esse foi um dos pontos mais sensíveis da reunião de ontem, Bruno, essa questão da industrialização de determinadas regiões? Sim, eu acredito que sim. Existem alguns pontos de, na verdade, o conhecimento, assim, às vezes a dúvida do que aconteceu com o meu terreno, ou eu tenho um terreno para prospecção de alguma outra situação, a gente tem terrenos que teve um potencial também de verticalização identificado, que eram áreas que não tinham uso, porque a gente preza pelo direito à propriedade, né? Então a gente precisa dar o direito das pessoas morarem na cidade. Sim. E se a gente tem terrenos que não estão ocupados
esse direito à moradia acaba sendo restringido por particulares à população. Então, a gente consegue trabalhar com isso, com instrumentos urbanísticos, mas também com a qualificação do território. Então, às vezes, um zoneamento diferente, um eixo de comércio e serviço, isso possibilita essa qualificação, o uso, até mesmo a implantação de unidades de moradia popular. Isso também traz uma expectativa, traz uma possibilidade. Então, nesses pontos, são os pontos que geralmente traz essas observações. E o sistema viário são as projeções de diretrizes, né? Então, tivemos também alguns apontamentos referente a isso. Então, hoje eu tenho uma projeção de avenida que vai ter uma continuidade, acaba inserindo num lote e a pessoa, o proprietário, claro, quer ter toda o direito do que tem, do que comprou, mas nós entendemos que nós temos que estar aqui para a população, esse direito não vai ser suprimido, né? A prefeitura geralmente desapropria ou se tiver algum outro instrumento vai ser aplicado. Mas só que é difícil, né? A gente precisa pensar num todo. A gente está lá como poder público, a gente precisa pensar no bem-estar de toda a população. E acaba vindo, claro, algumas demandas particulares ou de segmentos para tirar dúvidas ou ter alguma contribuição em cima dessas definições. Acho que pensando nessa questão de pensar a cidade como um todo, e quando a gente pensa e verifica que a gente está revisando 4 leis complementares, mesmo elas sendo leis temáticas e possuem leis, né, específicas, números de leis específicos com regramentos específicos, elas se autoconversam entre si. Então, quando a gente pensa que em uma determinada região da cidade eu tenho um certo tipo de uso do solo, eu tenho uma lei de código de obras que vai definir a tipologia daquela construção, né? Então, por certos momentos, eles vão se conversando e aí a gente vai gerando essa paisagem dessa cidade, esse modelo de cidade, tanto que se preza pela uma qualidade de vida, uma cidade mais sustentável. Então, isso também é interessante, né, Bruna? Como que as leis, mesmo sendo distintas, são integradas entre elas. Todas se complementam. Sim. Então, para eu conseguir usar um palavrear bem simples, fugir do técnico, porque eu acredito que esse podcast é para atender todo mundo, né? Então, eu preciso construir a minha casa. Então, a lei de uso e ocupação do solo vai falar o que eu posso construir. Se eu posso construir uma casa no terreno, 2 casas no terreno, quais que são os recuos, qual que é a área permeável que eu preciso ter no meu terreno, entre outras vertentes, né? O térreo mais um, que seria o térreo mais um pavimento. Então, isso é uso e ocupação do solo. Depois vem o Código de Obras, que vai falar, eu posso construir quanto dentro desse terreno, o que eu posso construir, quais as condições mínimas, calçada, como que vai ser a estrutura, algumas situações mais específicas, que é o nosso Agiliza Obras, que é quando você vai protocolar, que tem que apresentar projeto arquitetônico, enfim. A gente tem o sistema viário que também traz essa possibilidade. Existe uma projeção de via em cima do meu terreno, sim ou não? Qual o tipo de via que está sendo implantada? É uma avenida? É uma rua de 20 metros? É uma rua de 16 metros que traz as características? E daí a gente tem o parcelamento. Então, quando eu tenho um terreno que pode ter 2 casas, eu posso fazer as geminadas, né? Então, eu preciso usar o parcelamento do solo, porque eu vou entender qual é o lote mínimo, a área mínima que eu tenho que dispor para cada casa, como que tem que ser feito esses procedimentos, quais que são os regramentos dentro do município que eu preciso atender, né, em documentos, enfim, para conseguir fazer essa subdivisão, para daí ter a minha matrícula com a minha construção. Sim. Então, todas estão conectadas diretamente, não dá para trabalhar com uma e esquecer o restante. Isso é para tudo, né? Casas, edifícios, comércio e serviço também é uma disposição na questão dos eixos comerciais. Então, o que o Bruno falou, realmente, por isso que a gente fala que é as leis complementares à lei do plano diretor. Então, o plano diretor regra as diretrizes macro, e daí vem essas leis complementares para começar a mostrar como que você vai ocupar aquele território, de que maneira, com qual uso, com qual destinação, e quais são os trâmites dentro da prefeitura para se cumprir todas as etapas. E mais uma vez, né, Bruno, eu lembro que na nossa conversa passada a gente falou muito da multidisciplinaridade, né, nesse momento de discussão, né, do plano diretor, e mais uma vez precisa, né, Bruna, dessa multidisciplinaridade de profissões, né, de pessoas da sociedade civil, até de uma forma como um todo, para discutir essas leis complementares também. Perfeito.
A equipe do plano se manteve, né? A gente tem essa estrutura da diretoria extraordinária do plano e ela traz economistas, arquitetos, engenheiros, geógrafos. Então, é uma equipe. Fora isso, ainda tem a equipe do Instituto e as secretarias que dão esse suporte técnico, né? A gente traz a Secretaria da Fazenda, que vai trazer uma gama de profissionais também para incluir. A gente tem a Procuradoria Geral, que também dá esse suporte para essa complementação. E é importantíssimo porque a gente precisa entender as condicionantes técnicas e daí o acesso à população, que seriam as consultas públicas, é para entender qual que é a dor da população. Porque a gente entende que a pessoa que está lá trabalhando, os profissionais da área, que está aplicando, que está atrás da prefeitura para entender os problemas, eles conseguem dar um feedback para nós. Porque às vezes a gente entende o lado da prefeitura, né? E a gente precisa ouvir a população para entender quais são as dificuldades que eles têm com as leis vigentes para que a gente possa requalificar. Então, vou dar um exemplo bem simples, né? O sumário das leis, sumário que a gente fala, o glossário, enfim, o começo que traz todas as justificativas do que é cada palavra, cada termo que a gente usa. Nós tínhamos em várias leis, às vezes repetia, e a gente via que algumas leis tinham a mesma intenção. Então, por exemplo, a área permeável. Ela tinha área permeável em 3 leis e cada lei trazia uma especificação diferente. Isso acabava causando conflito. Sim. Então, às vezes, o técnico tinha um entendimento, o outro tinha outro, e o proprietário tinha outro, e isso acabava causando conflito desnecessário, porque era algo muito simples e que a gente agora, ouvindo a população, a gente entendeu que é possível ajustar. A estrutura da lei, às vezes, trazia uma informação, dessa informação ia lá para o final. Então, são coisas simples que nós conseguimos agora ajustar, mas que isso causava um desconforto e uma sequência, às vezes, de erro ou de entendimentos, tanto pela prefeitura quanto pelo proprietário, o interessado, enfim. Então, esses tempos, né, essas situações, a gente consegue, daí dentro desse corpo técnico multifacetado, né, entender que cada um vai ser responsável, porque são muitas informações. Então, a gente precisa levantar todas as leis que existem, a gente precisa levantar como que está tudo hoje, para fazer um comparativo das proposições, para não deixar nada passando. O Bruno, né, como a gente está aqui no Geocast, foi um dos responsáveis, é o responsável, na verdade, pela criação do mapa, pela estruturação do mapa. Então, todos os mapas passam por ele, tanto a comparação do anterior quanto a estruturação do novo. Então, ele traz aí também um sistema do ArcGIS, Bruno, para que isso complemente e aperfeiçoe os trabalhos do poder público, né? Então, ele conseguiu trazer essas atualizações para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais ágil, mais fácil. Isso é um conhecimento específico técnico, né, da geografia. Então, assim, eu, arquiteta, na minha experiência anterior, não saberia trazer e não teria essa qualificação que ele tem. Então, essa soma de qualificações que faz todo o processo ser viável, na verdade, que tenha uma qualificação, uma estrutura ao final que atenda, né, a tudo. Então, importantíssimo, isso sempre se manteve. Eu acredito que a própria lei do Instituto já traz essa gama de profissionais diversificados para que possa realmente entender a cidade como um todo, porque a cidade é dinâmica, ela trabalha, hoje é assim, amanhã já está diferente, então a gente precisa ter essas acho que isso é importante, né, da gente deixar bem claro que as leis complementares, né, que regem o território, elas não servem só para novos territórios, né? Então, assim, novos loteamentos que vão surgir, que vão se adaptar a essas novas leis. Não, é todo o território. Mesmo aquelas áreas que já são consolidadas, como o território é dinâmico. A Bruna acabou de falar que a cidade ela se movimenta. Então, regiões onde há 20, 30 anos atrás era casa, hoje são prédios. Por quê? Porque a lei de uso e ocupação do solo mudou e permitiu que essa região, né, tivesse esse novo patamar, né, urbano. Da mesma forma, quando a gente pensa em regiões, quando a gente gera uma certa densidade de comércio e serviço, né? Então, a cidade começa a requerer que a população tenha mais acessos a essa tipologia, né, de comércio e serviço. Daí a gente começa a pensar em centralidades, né, em mesmo alguns modelos de urbanismo, né, de cidade de 15 minutos. Então,
essa dinâmica que a cidade vai tendo, quem que possibilita que essa cidade mude é a lei, né, de uso e ocupação do solo, é a lei do sistema viário, a lei de parcelamento. Que é esse momento que a gente está vivendo, né? O Bruno estava comentando comigo aqui em off, né, sobre essa questão das centralidades, né? Então, qual que é a importância, né, de estudar isso, né, de implementar, de certa forma, isso no município? Certo, as centralidades traz um pouquinho dessa cidade de 15 minutos, que você pode morar num território, você pode ter os equipamentos necessários para suprir as mínimas condições de você morar ali, comércio e serviço, moradias. Então, a gente fala que essa qualificação dos bairros, né? Eu não preciso sair do meu bairro lá na Zona Norte e vir até o centro, porque só aqui tem aquele tipo de comércio, aquele tipo de serviço. Ou ter que sair do meu bairro na Zona Norte e andar tantos quilômetros para conseguir também ter esse suporte. Já não se tem mais aquela estrutura de só casa e acabou e não tem outra discussão. Sim. Então, a gente traz essa qualificação dos bairros, né, para comércio e serviço, principalmente, que são atividades rotineiras, né, corriqueiras, e a gente vê também uma movimentação de equipamentos públicos, locais de praças, locais de uso da população, e isso dissolvendo, não se olha mais para a periferia, para os bairros distantes. Hoje a gente olha a cidade como um todo e leva a qualidade de vida, a qualificação para esses bairros. Então, a cidade de 15 minutos é um conceito, né, que a gente tentou pesquisar, né, Bruno, implementar junto com o Google, que daí tem todo o sistema de mapeamentos e tudo, para entender como que Maringá se comporta, né? Se eu preciso tal serviço, quanto tempo eu teria para me deslocar para ser atendido por esse serviço. Então, os 15 minutos seria o tempo máximo de deslocamento. De casa até algum serviço. Isso, que teria os serviços que seriam os básicos, né? Não todos, claro, Sim. Porque, por exemplo, um shopping center, às vezes, são alguns pontos. Mas os serviços básicos, quanto tempo você levaria para ter esse atendimento? Nós acreditamos que Maringá tem uma estrutura muito positiva. Você poderia dar um exemplo, Bruno, aqui, prático, pra gente? Do que, assim, exatamente? Dessas centralidades aqui em Maringá? Se a gente pensa a região da Pedro Táxi, a gente tem ali a região da Mandacaru, a gente tem ali um princípio de centralidade começando a iniciar, né? E também acho interessante quando, então, por muitas vezes são regiões um pouco mais antigas que eles foram se modelando ao longo do tempo. Mas também tem a questão da própria iniciativa do poder público. Um exemplo, a Carlos Borges. Né? Então, assim, era uma avenida por muito tempo, degradada, aí a gente teve uma intervenção pública e o que aconteceu com ela? A fachada das lojas mudaram, a população reativou a utilização não só como uma via de passagem, mas como aceitação daqueles comércios. Então, assim, começa um princípio, né, de movimento para que aquela população comece a utilizar mais aquela região e não precisa se deslocar para outras regiões. Então, acho que é legal também fazer esse comparativo, assim, que então existe essa tendência natural da ocupação do território pelo próprio sistema, né, pelas próprias pessoas que vão ocupando, e também quando existe esse plus do poder público para algumas regiões específicas na cidade. E as leis complementares, elas servem como uma ferramenta para o poder público para conseguir fazer essas ações. É mais ou menos aquela sensação de eu moro ali na Zona Sul, perto do Borba, e você sai, pega a Mandacaru e fala, caramba, faz muito tempo que eu não venho para essa região. Então, assim, tudo que eu preciso hoje já começa a se estruturar na minha região, lá muito próximo. Então, a gente tem UBS, a gente começa a ter mercado, padaria, até a questão farmácias, bancos. Os bancos também estão se pulverizando, mesmo tendo uma gama de ser online, né? Sim. A pandemia foi alterando, mas a gente tem escritórios, tem muitas diversidades que a gente consegue se estruturar no bairro. Sim. E isso é positivo, porque daí depois essa transposição em outras regiões, principalmente no centro, alguns pontos que nem shopping center e tal, a gente consegue daí ter esse controle, ter esse conhecimento e o mapeamento, que é o importante, né? Hoje, para a gente estudar a cidade, a gente precisa saber para onde as pessoas vão, de onde elas estão saindo e qual que é o maior fluxo. Então, isso é usado também para transporte público,
para a estruturação do sistema viário. A questão do binário também foi algo muito importante para entender qual que vai, qual que vem. Então, são essas informações que a gente acaba compilando com essa multitarefa, né? Várias pessoas especializadas em vários setores, e a gente consegue ter o reconhecimento e o apontamento de uma gama de atividades, gama de informações. A gente pega todas essas informações, coloca no mapa e entende um pouquinho como que está funcionando a estrutura da cidade, né? A vivência. Essa questão da centralidade realmente é um belo exemplo, assim, né, do que você tinha falado, né, Bruno, da conexão entre as leis, né, que uma é integrada na outra, né, como a ocupação do solo impacta diretamente, como, por exemplo, nas vias, né, no movimento, no fluxo de trânsito ali da cidade, né, e até mesmo no fomento, né, de empreendedorismo, né, econômico, né, dos bairros, né, das regiões talvez um pouco mais afastadas do centro, né. Perfeito. E eu só vou conseguir gerar isso se a minha lei de uso do solo permitir, se a minha lei do sistema viário for aplicada de tal forma de que a caixa daquela rua suporte aquele fluxo previsto, né? Então, assim, existe todo um movimento, né, legal para que quando a população for ocupar esse território, seja coerente e atinja também a necessidade da população. E essa qualificação de Maringá, né? A gente sempre foi planejado, então a gente tinha um mínimo de como ocupar o espaço. Então isso é importante, porque ninguém poderia, né? Hoje eu construo minha casa como eu imagino, como eu desejo, mas eu tenho limites para se construir. Sim. E esses limites são pensados num todo, na harmonização, nas fachadas, né? A gente traz... Fachada não, mas o desenho da cidade, né? Então, verticaliza muito próximo das avenidas. Nos bairros tem um perfil mais baixo, né? O TR+1, que são os residenciais. E isso traz essa característica e a gente consegue entender aonde pode e o que pode fazer. Então, não é uma cidade, né, que acabou sendo ocupada conforme fosse. Então, a gente sempre trouxe o nosso sistema viário de 79, se eu não me engano. Então, desde 1979, nós temos as principais avenidas e ruas, tanto na área urbana quanto na área rural. Então, isso faz total diferença. Às vezes, a gente vai em algumas cidades que a gente vê que cruza aqui, vira aqui, volta e de repente você não sabe mais nem onde está. Então, Maringá tem um reconhecimento desse sistema que acaba trazendo essa qualificação que o Bruno comentou. E, Bruna, as audiências e as conferências públicas vão continuar nesse momento, né, do plano diretor? Sim, a gente dividimos as leis por blocos, né? Então, como eu falei, nós estamos no bloco 2. Nós temos a previsão de fazer a audiência 19 de junho. Então, a gente vai fazer uma audiência na Câmara, daí vamos divulgar isso também nas redes da Prefeitura, do Instituto. E daí, nós, paralelo, estamos já fazendo a questão do bloco 3, que daí é o parcelamento e o Código de Obras, que provavelmente tem audiência ali para julho, mas nós vamos ter entre junho e julho uma reunião também pública, como teve a de ontem, para ouvir, poder contribuir mais ainda, para quando for para a audiência a gente já ter uma proposta de minuta mais consolidada e poder mandar daí o projeto de lei para a Câmara já com entendimento global, com todas as contribuições. Então, no mínimo, nós vamos ter aí mais 2 audiências e uma reunião entre junho e julho. Audiência nesse momento. O Bruno estava me explicando um pouquinho da diferença entre audiência e conferência. A audiência é ouvir a população, né? A gente constrói, coloca à disposição, escuta a população que tem que falar, juntamos o corpo técnico e entendemos o que é pertinente ou não, o que cabe ou não para a qualificação do território. A conferência já é deliberativa, se elege os delegados, assim dizer, e daí a gente faz a conferência e todos têm o poder de voto. Então, na conferência se vota pelo sim, pelo não ou por outra proposição. Sim. E o que é definido é votado, se for pelo sim, se mantém, se for pelo não, é retirado. Então, a conferência tem essa questão de votação e audiência mais para ouvir e ter as contribuições da população. Não que isso seja mais ou menos democrático. Sim. Né? Os 2 modelos, eles prezam pelo processo democrático, de ouvir a população, de uma construção coletiva. É só apenas uma diferença jurídica no processo da construção, né, nessa minuta final da construção de uma lei.
mas ambos são processos democráticos que a gente sempre prezou lá pelo Instituto. Sim. E está em lei também a reunião pública, também o debate público, enfim, tem várias instâncias. O mais comum é as conferências e audiências, que daí tem regramento específico na nossa lei. Então, por essa demanda, a gente prefere, né, e entende juridicamente que seriam os dois dispositivos mais aptos a serem aplicados. E nesse momento, né, de discussão, né, da revisão das leis, assim, vocês acreditam que a gente está caminhando para ter uma cidade assim com um planejamento mais sustentável? Né, a gente até estava conversando anteriormente, né, Bruno, sobre a intenção de talvez a cidade ser mais voltada para o pedestre, para as ciclofaixas, né? Porém, a gente vê né, igual a gente estava comentando também, que tem um grande fluxo de carros também na nossa cidade. Então, quais são as dificuldades nesse momento de tentar agradar, né, todas essas vertentes aí que a gente enfrenta em Maringá? Então, a nossa lei do sistema viário, ela traz principalmente a questão das ciclovias, das faixas para ônibus, né, ou outros motorizados que tenha essa preocupação da sustentabilidade. Então, esse é um ponto. Mas é um ponto que eu já vejo já consolidado em Maringá, né? A gente teve o plano de mobilidade, a gente vai ter agora as bicicletas compartilhadas pela prefeitura. Então, a gente vê que esse movimento já está no maringaense, né? Então, a gente vê os passeios ciclísticos, tem toda uma motivação para aquilo realmente ser aplicado. E isso é o importante de participar, de trazer informação, de contribuir. Eu entendo que a questão de melhorias no sistema viário, até mesmo a gente vê muito, por exemplo, em Curitiba, algumas vias principais que têm um lado de estacionamento. Esses itens ainda estão em construção, mas eu não vejo a necessidade de aplicar 100% agora. E a gente traz também a questão das SBNs, né, as soluções baseadas na natureza, que também é um aspecto importante. Hoje, muitos municípios, em nível estadual, nacional, se discute muito a implantação desses sistemas. Deixar o Bruno falar, porque às vezes eu falo muito, né, Bruno? Imagina, você quer entender o que é essa sigla? Soluções baseadas na natureza. Na verdade, é um grande conceito, muito utilizado na área da engenharia, voltado um pouco na área da drenagem, né? Então, assim, uma drenagem urbana mais resiliente, com mais absorção de água no solo, com mais retenção de água, mas não é só isso. Então, é quando a gente também envolve a população para participar desse processo, é quando todo esse sistema, né, da população está vinculado aos benefícios que essa solução traz para o território. Há um exemplo, eu tenho uma praça pública. Essa praça pública é uma praça gramada. Então, eu vou criar alguns dispositivos nessa praça para reter melhor a água da chuva. Então, eu estou solucionando o problema da drenagem. Mas já que é uma praça pública, vamos colocar brinquedos para as crianças. Então, eu estou resolvendo um problema que criança não tem onde brincar. Sim. Então, ele é uma análise sistêmica de como que eu consigo, dentro do mesmo lugar, resolver diversos problemas sociais, diversos problemas de engenharia. Então, eu consigo criar uma atmosfera que seja favorável ao desenvolvimento da cidade, ser uma cidade mais sustentável, mais resiliente, mas que, ao mesmo tempo, a população ocupe essa cidade. Que não fique só lá uma rotatória, sim, sem uso, nascendo grama. Mas que a população tenha um motivo específico de uso daquela área e que ela torne uma cidade acessível, né? Então, quando a gente fala, né, de soluções baseadas na natureza, a gente não está só relacionado a essa questão da drenagem, mas é todo esse complexo que se gira em torno da população, porque quem precisa receber, né, o benefício da cidade é a população. E a gente trazer alguns dispositivos o termo sustentabilidade, SBN, até mesmo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, os ODS, isso qualifica a possibilidade de, futuramente, a gente está vendo muitos carros motorizados, né? Então, futuramente, a gente pensar uma lei específica, um instrumento que qualifique aquela situação para possibilitar
que seja implantado alguma outra forma sustentável de qualidade urbana dentro do município, né? Então, esses dispositivos acabam abrindo portas, né? Por exemplo, a gente conversou com o Banco Mundial, estamos fazendo uma capacitação para certificar edificações sustentáveis. E daí trazer, a gente tem o IPTU verde, que traz algumas condicionantes, né? A questão da redução das taxas de... Isso. Então, com essas prerrogativas, com esses instrumentos, a gente consegue daí criar possibilidades para cada vez mais fortalecer. Então, sim, na nossa lei agora, tanto o plano diretor quanto a ocupação do solo e o sistema viário, a gente traz esses dispositivos. Então, Maringá já é muito bem qualificada, né? Os nossos fundos de vale, eu acredito que não deve ter cidade que tenha o que nós temos hoje. Então, esses dispositivos conseguem reforçar ainda mais essas demandas. E é importante, assim, né, deixar registrado que, além de ter a vontade de fazer, a gente deixa registrado na lei o que pode ser feito. Né? Então, assim, quando se pensa, né, um planejamento de cidade sustentável e se estuda e verifica algumas possibilidades, a gente vai na lei, descreve essas possibilidades e assim ela se torna viável e legal a ser aplicada na cidade. E daí um adendo também, a gente está trazendo a sustentabilidade direto à questão ambiental, mas sustentabilidade também pode ser econômica, social, e isso também tem na preocupação. Então, a questão das habitações que a gente falou, a qualificação do sistema viário, quais que são as disposições, o que eu tenho que fazer para conseguir qualificar esse território, então isso também tem. A questão econômica, que são os eixos de comércio e serviço, a qualificação dos bairros, a centralidade de bairros. Então, isso tudo é a sustentabilidade de uma cidade que a gente busca, né? Então, a sustentabilidade na questão ambiental é muito forte, é muito preservada em Maringá e continua sendo, trazendo esses instrumentos. Mas a gente tem a preocupação com a questão social, econômica, enfim. Então, isso é importante. Eu acho que isso a gente tem que se preocupar para ter essa longevidade, para garantir que realmente as coisas aconteçam, mas com organização. Né? Não adianta também se permitir tudo e a gente não conseguir... Sair da realidade. Exato. Né? Exemplificando, né? Então, a pessoa mora num determinado bairro e ela tem acesso a serviços como mercado, posto de saúde, tudo naquele bairro onde ela mora. Então, se ela não precisa perder 1 hora da vida dela para ir no centro e mais 1 hora para voltar, ela tem mais 2 horas de qualidade de vida. Então, isso também torna uma cidade mais sustentável, né? Porque a pessoa consegue ter qualidade de vida e usufruir de outros afazeres ali. Sim, fomentar, né, toda uma cadeia econômica local ali, né? E para a gente ir caminhando para o fim, Bruna e Bruno, qual que é a previsão, né, para o término agora dessa revisão e quais pontos assim vocês identificam assim, de maior dificuldade nesse momento? Tá, a gente tem uma perspectiva aí muito positiva para agosto, a gente conseguir entregar todos os itens que faltam da diretoria extraordinária do plano para que ainda esse ano se possa fazer as deliberações junto à Câmara. A gente sabe que é um ano eleitoral, então isso acaba trazendo alguns percalços, né? Então, em questão de datas, enfim. Então, a gente tem agosto como uma das nossas metas. E eu acho que uma das questões realmente é conseguir trabalhar todas essas leis muito paralelas, né? Então, pedir para que todo mundo fique atento a todos os documentos, as informações, para que a gente possa realmente cumprir a nossa metodologia e as datas que nós estamos nos propondo para conseguir qualificar realmente e saber que a prefeitura, o instituto está 100%, né? Essa gestão, ela tem muito essa característica de contato ao público, de trazer informação, de receber, de entender. Então, esse é o principal ponto. Às vezes a gente vê algumas informações acaba sendo equivocadas, isso acaba pulverizando e acaba negacionando o processo, né? Negativando ou trazendo algumas vertentes que não são as verdadeiras. Verdade, exato. Né? Então, ter essa busca pela informação ou não conseguiu acessar o site do IPLAN, entrar em contato, então isso realmente, hoje eu posso falar que a informação a inverdade acaba prejudicando muito a continuação do processo e a qualificação do processo, porque daí você tem que parar, desmentir e retomar. Então, isso realmente
Do restante é o normal. Faz parte, faz né? parte. As discussões fazem parte, né, Bruno? Trabalho e tempo, né? Exatamente. Bom, então eu gostaria de agradecer a participação de vocês mais uma vez aqui no GeoCast. Obrigada, Bruna, por abrir um espacinho aí na sua agenda e conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço, estou sempre à disposição. O que precisarem, estamos no Instituto, estamos de portas abertas. Com certeza essas conversas são de extrema qualidade, a gente consegue daí também disseminar, né, tudo que está sendo colocado e as pessoas conseguem entender um pouquinho do dia a dia delas, né? Nós estamos aqui fazendo um trabalho para todos os maringaenses, para todo mundo que mora em Maringá, ou até mesmo que vem visitar, que acaba vindo, né, das regiões metropolitanas, né, dessa qualidade de vida, né? Então, assim, é para toda essa população, a gente tenta, estamos no caminho de conseguir uma Maringá cada vez melhor, né, para o futuro, para se viver, para se morar. Então, só agradeço mesmo a abertura e a disponibilidade de estar aqui. E quem quiser participar das audiências, tem uma agenda já pré-fixada, pode acompanhar por onde? Pode acompanhar pelo Instagram do Instituto, o Instagram da Prefeitura, o site do Instituto, iplan.com, ou o site da Prefeitura, maringá.pr.gov.br. Também é o site da Prefeitura, só escrever Prefeitura de Maringá. Todas as informações, quando tem audiências, a gente coloca lá em destaque para as pessoas verem. E qualquer dúvida, nós estamos no Paço Municipal, no 3º piso. É só procurar o IBLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano. Tá ótimo. Bruno, obrigada por abrir as portas aí da AGB pra gente, né? Mais uma vez, trazendo essa discussão importante para a comunidade como um todo, né? Sim, eu que agradeço o convite, né, mais uma vez, da AGB para participar e agradecer também a possibilidade, né, da presidente Bruna me conceder estar aqui agora, né, nesse horário, poder participar e falar um pouco desse tema que eu tanto gosto, né, de planejamento urbano, geografia, mapeamentos e todo esse universo aí de construção de cidade para pessoas. Obrigado. É isso aí, imagina. Obrigada a você. Lembrando então que esse programa só é possível por meio do edital de fomento do Conselho Regional das Engenharias, Agronomia e Geociências do Paraná. O GeoCast fica por aqui, mas dá uma olhadinha aí no nosso canal que tem muito assunto interessante para você. Até mais.